Testemunho de casamento restaurado. Olhando para nós, na aparência, as pessoas achavam que o meu marido terreno e eu éramos o casal perfeito. No entanto, aqueles que olharam profundamente em nossas almas sabiam que havia algo errado. Nunca realmente parecia me sentir feliz. Meu marido terreno me deu tanto amor e carinho, mas não era o suficiente. Eu raramente retribuí e às vezes eu me sentia sufocada, porque eu nunca soube como estar em uma relação íntima com o meu marido celestial. Eu não era capaz de estar em uma com meu marido terreno. Até meu relacionamento com meu marido celestial parecia perfeito para aqueles que olhavam do lado de fora, mas eu e meu marido celestial sabíamos melhor. Sempre recebi tanto de ambos, meu marido celestial e meu marido terreno. Mas eu não me entreguei por inteiro. Eu tinha um vazio dentro de mim que remonta aos meus anos de adolescência e faculdade, que eu tentei preencher com meu casamento, títulos de trabalho, voluntariado, ter um negócio, só para citar alguns. Depois da longa jornada para a maternidade e o nascimento do nosso filho, eu me tornei desapegada, distante e caí em uma depressão. Durante a licença maternidade, eu fui vítima de um lobo voraz, falsos ensinamentos de um pastor bem conhecido. Eu agi como se não quisesse ser incomodada pelo meu marido terreno. Finalmente, nos tornamos colegas de quarto, dormindo em quartos separados e vivendo vidas separadas. O Senhor me avisou tantas vezes que eu precisava mudar para crescer e ser a mulher, esposa e mãe que Cristo precisava que eu fosse para Ele e para o meu marido terreno. Meu marido terreno me disse em muitas ocasiões que um dia ele ia acordar e não sentir mais o mesmo por mim. Minha mãe sempre me dizia que eu precisava fechar o meu negócio e focar no meu casamento. No entanto, eu não dava atenção e achava que eu poderia ter tudo. Ignorei todos os sinais de alerta. O Senhor continuou a me avisar 2 a 3 meses antes da queda do meu casamento. 3 meses antes da minha jornada, meu amor me avisou, através de um sonho, onde eu estava deitada no chão, imóvel e coberta de cobras cinzentas. Eu fiquei perturbada com esse sonho, mas não o suficiente para buscar sabedoria em seu significado, até depois do fato. No amor de Deus por mim, Ele me deu um aviso final quando meu marido terreno me ligou, clamando por mim. Ele disse que estava disposto a desistir de todos os seus projetos e atividades comerciais, renovar nossos votos e tentar outra criança para que estivéssemos próximos novamente. Eu o consolei e disse ok, mas no dia seguinte eu não mudei. Um mês depois, o Senhor enviou um peixe grande para me engolir e removeu meu amante e amigo para longe de mim. Eu estava realmente na escuridão, sozinha. Agora, meu Salvador finalmente teve a minha atenção. Nos dias seguintes, eu procurei conselhos online. Nada realmente falou com a minha alma. Fui ao conselho de apoio online da minha mãe, que é cristã. Todos no conselho tinham muitas respostas e opiniões, mas nenhum deles parecia a resposta certa. Uma das mães me enviou uma mensagem privada com um link para o 1º capítulo do livro Como Deus Pode e Vai Restaurar Seu Casamento. Eu li o 1º capítulo e comecei a chorar. Comprei a versão online do livro e imediatamente eu comecei a lê-lo. As escamas foram removidas dos meus olhos. Finalmente eu me vi como Deus me viu, e não foi bonito. Eu era mimada, egocêntrica e imatura, tudo junto. Depois de terminar o livro e enviar a minha avaliação de casamento para fazer os cursos, um peso foi imediatamente retirado dos meus ombros. Percebi que meu marido celestial tinha algo melhor planejado para a minha vida do que meu plano.
pela primeira vez na minha vida, eu não estava apenas cheia de esperança, mas também meu vazio estava sendo preenchido com o amor de Cristo. Aprendi que precisava de uma relação íntima com meu marido celestial. Foi assim que ele nos projetou e é o que ele e eu queremos e precisamos. Eu realmente aprendi como é um casamento cristão, que deve imitar a nossa relação com Cristo. Eu entendi o que significava ter um espírito manso e gentil. Eu reconheci e entendi profundamente o meu papel como noiva do meu marido celestial, uma esposa para o meu marido terreno e uma mãe para o meu filho. Como delineado tão lindamente nos cursos e livros do RMI, eu deixei ir aquelas coisas que estavam me segurando. Facebook, e-mails, meu casamento, certas amizades, meu negócio, a casa, minha igreja. Quanto mais eu deixava ir e entregava a Deus, mais as minhas lágrimas começavam a secar. Minha vida estava sendo destruída bem na minha frente para uma nova surgir. Não foi fácil deixar ir todas as coisas que eu conhecia, mas eu sabia que tinha que fazer pelo meu marido celestial, por mim mesma e pelo meu casamento. Os momentos mais difíceis que Deus me ajudou foram ver a afeição do meu marido por outra pessoa. Meu marido terreno ficou emocionalmente ligado a outra pessoa. Quanto mais me agarrava ao meu primeiro amor, parecia que mais meu marido se agarrava a outra mulher. Foram tempos em que me foram mostrados sinais de que meu marido terreno estava passando tempo com a outra mulher por horas. Mas como Erin nos diz, guardei para mim e continuei a olhar para o rosto do meu marido celestial. Houve momentos em que meu marido terreno me enviava mensagens desagradáveis, dizendo que ele queria ir embora e começar uma nova vida com a outra mulher, ou me dizia para deixá-la em paz. Foram aquelas vezes que chorei ao Senhor, pedindo a Ele para afastar esse cálice de mim, se for a tua vontade. Mas eu sabia a resposta. O pior foi quando meu marido terreno me ligou em histeria, parecendo suicida. Eu fiquei congelada de medo, mas eu sabia que o Senhor estava me falando para ficar parada. Fiquei parada e continuei lendo os meus cartões 3x5 várias vezes. Recebi mais 3 ligações do meu marido terreno seguidas, cada vez com ele soando pior do que antes. Eu fiquei tentada a chamar a mãe e os irmãos do meu marido terreno, mas eu sabia que o Senhor queria que eu ficasse parada, o que eu fiz. Finalmente, tudo passou e o Senhor me mostrou que meu marido terreno estava bem. Eu andei por essa fornalha ardente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo ao meu lado. Louvado seja Deus! O ponto de virada da minha restauração aconteceu vários meses depois que eu andei pela fornalha de fogo. Meu marido terreno nunca se mudou como ele queria fazer. A outra mulher tornou-se amarga como o fel diante dos meus olhos, e o muro de ódio estava completamente caído. Meu marido celestial começou a permitir que meu marido terreno e eu namorássemos novamente, com noites de encontro para o cinema, almoço ou jantar, academia de fitness e até mesmo um fim de semana sem o nosso filho. Antes da quaresma, o Senhor colocou no meu coração que Ele queria que eu fizesse o jejum de Daniel, de 40 dias. Durante esse tempo, eu me aprofundei em sua palavra. Peguei meus cartões 3x5 e fiz um estudo bíblico aprofundado sobre eles, um por noite. Ele me orientou a reler certos capítulos do livro de uma mulher sábia, Espírito manso e quieto, Ganhar sem palavras e Mulher contenciosa. Sim, eu li estes capítulos antes, mas eu não fui mais a fundo. Eu realmente não meditei sobre esses capítulos. O Senhor também me orientou a trabalhadoras no lar
que enfatizava como ser o tipo de esposa que o Senhor precisava que eu fosse para o meu marido terreno. Eu descobri que estava curtindo esse tempo íntimo com o meu marido celestial e ansiava por isso. O Senhor me deu muitos sonhos e também a interpretação deles. Eu tive o mesmo sonho envolvendo tentando atravessar águas turvas por alguns meses. Durante o meu jejum, o Senhor me deu esse sonho novamente, mas só que dessa vez a água estava calma e clara e eu não tinha medo de atravessar a ponte. Depois de buscar sabedoria, eu percebi que o Senhor queria que eu desse um passo de fé e desse o próximo passo em minha jornada para realmente me tornar a esposa que Ele precisava que eu fosse. Eu estava com medo no início, mas eu percebi que podia dar errado com Deus ao meu lado. Quanto mais íntima e obediente eu me tornava do meu marido celestial, mais próximos meu marido terreno e eu nos tornávamos. Começamos a compartilhar nossos pensamentos mais íntimos um com o outro. Porque eu fui capaz de compartilhar essas coisas com meu marido celestial primeiro, tornou-se fácil para mim compartilhá-las com meu marido terreno. Há algumas semanas, meu marido terreno e eu estávamos com nosso filho na loja. Ele mencionou o nosso 15º aniversário de casamento em agosto. Eu disse que sim, eu sei, sem pensar em nada disso. Meu marido terreno continuou e disse que tínhamos passado por muita coisa e precisávamos celebrá-lo. Eu acho que eu não percebi o que ele disse porque meu foco agora estava no Senhor. Demorou um pouco para eu processar a declaração do meu marido terreno. Ao contrário do nosso casamento há 15 anos atrás, dessa vez estaremos renovando os nossos votos em uma praia do Caribe, com Cristo no centro. Eu, meu marido terreno, o pastor, com novas alianças simbolizando a nova vida em Cristo para o nosso casamento. Não posso nem começar a expressar o quão maravilhosos são os recursos do RMI para todas as mulheres, não importa qual seja o seu estado civil. Nenhum ministério que eu encontrei quando estava na escuridão forneceu o tipo de orientação espiritual, verdade e apoio que eu precisava para esta jornada. O livro Como Deus Pode e Vai Restaurar Seu Casamento me deu a base para a minha nova vida com todos os princípios bíblicos. Pela palavra do seu testemunho, o encorajamento diário e a minha parceira e amiga, graças a Deus por ela, me deram o apoio e incentivo que eu precisava para continuar. Os livros Uma Mulher Sábia e Trabalhadoras no Lar me permitiram ir mais a fundo em sua palavra. Todos os dias agradeço a Deus pela obediência cega de Erin a Deus para realizar o seu plano diretor desse ministério. Espero poder ser tão encorajadora para as outras quanto foram para mim. Senhoras, por favor, lembrem-se que Deus escolheu a dedo cada uma de nós. Não é por acaso que todas nós nos encontramos nessa estrada, entrando por esta porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus 7, versículos 13 e 14. Não fique do lado de fora da porta espiando. Entre para ver o que está por trás disso. Sim, às vezes é doloroso, solitário e escuro, mas vale a pena. Use esse tempo para se aproximar do nosso marido celestial. A única maneira de encontrar a verdadeira felicidade, contentamento e viver a vida abundantemente é através dele. Permita que Deus seja seu tudo, para que a sua luz possa brilhar e outros possam nos ver através dele.